Iniciou? Estamos iniciando, já tem gente entrando, que beleza! Já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo, doutor. Boa noite, muito bom estar com vocês, véspera de feriado, sei que está todo mundo querendo sair, passear, se divertir. E nós vamos ter alguns minutos aqui de um papo que espero seja bastante explicativo. Aguardo as perguntas de vocês, muitos já nos escreveram. Estamos aqui à vontade com vocês. Falem pra gente se o som tá legal, se tá todo mundo ouvindo, né? E para começar a gente quer saber qual que é a diferença entre a toxina botulínica e o preenchimento. Muita gente confunde os dois, né, doutor? Então acho que era bom começar explicando o que é uma coisa e o que é outra coisa. Com certeza. A toxina botulínica é uma substância que tem a capacidade de diminuir os nossos movimentos musculares. A toxina, então, é injetada dentro dos músculos, que são responsáveis pelo que nós chamamos de rugas dinâmicas. Aquelas das nossas caretas, o jeito de falar, o erro de ficar forçando demais o pescoço. Então ele vai ter um efeito na musculatura, tratando as rugas dinâmicas. O preenchedor, que são os produtos à base do ácido hialurônico, já são os volumerizadores. Antigamente, nós pensávamos e tratávamos a ruga, o sulco, o bigode chinês, e aí por isso nós chamávamos de preenchedores com o ácido hialurônico. Atualmente nós temos um conceito um pouco diferente de estar reestruturando o rosto com o ácido hialurônico. Então, desta forma, nós conseguimos dar um efeito de rejuvenescimento no rosto e também nas orelhas e nas mãos. Então, são substâncias e funções diferentes, cada um tendo a sua qualidade, os seus efeitos, as suas durações diferentes. E eu digo que sempre são complementares. Tá ótimo. Acredito que ali tá. E o pessoal também perguntou qual que é o tempo, né, de duração da toxina e por que em algumas pessoas ele costuma durar um pouquinho mais. A princípio, quando nós começamos os protocolos de estética, nós vimos que o resultado durava em média de 4 a 6 meses, mas com o decorrer do tempo, eu acredito que essa média ela mudou um pouco. Eu diria que a toxina dura 3 a 4 meses. Eu costumo falar para os meus pacientes que se você repetir 2 vezes ao ano, é uma média muito boa. A não ser que você queira realmente estar praticamente sem as linhas, temos alguns indivíduos que fazem de 4 em 4 meses e isso não corre nenhum risco. É comum as pessoas perguntarem, mas não vai ter o efeito vacina? É o que nós não desejamos. Então, esse intervalo de 4 meses entre uma aplicação e outra da toxina, nós não corremos risco de criar anticorpos. Então, pode ficar tranquilo e pode ser repetido, sim, algumas vezes ao ano. E qual que é a contraindicação? Tem alguma contraindicação da toxina? A pessoa pode praticar atividade física? Veja bem, durante a gravidez e durante a amamentação não se deve usar medicação, produtos químicos, etc. Então essas duas são as duas grandes contraindicações da toxina. E nós sempre pedimos, depois da aplicação, que evite exercícios, atividades importantes ou até dormir por pelo menos 4 horas. Você pode voltar a dirigir, usar o celular, usar seu tablet, vida normal, só atividade física e não dormir nessas primeiras 4 horas. E qual que é a idade que a gente pode começar a fazer a toxina? Não tem idade. Eu costumo dizer que assim, o momento que você olha para o espelho e se incomoda com algumas rugas dinâmicas que estão aparecendo no seu rosto, é hora de fazer. Tem pacientes mais jovens e eu acredito muito no efeito preventivo da toxina. Então, o que significa isso? Nós temos a repetição dos movimentos, por exemplo, entre as sobrancelhas, na glabela. Se eu sou uma pessoa mais austera, mais com dificuldade de expressão, essas rugas vão ficar mais intensas. Se nós começamos a aplicar a toxina o quanto antes, nós vamos retardar a acentuação dessas linhas. Então, eu acredito e gosto e pratico o uso da toxina de forma preventiva. Então, não existe muito jovem fazendo ou não existe idade limite. Obviamente que as pessoas que têm a musculatura muito forte, existem algumas pessoas, nós precisamos de usar mais unidades da toxina nesses
grupos musculares que são bem mais hipertrofiados. A Gi está perguntando aqui para a gente se são complementares, né? Qual que o senhor sugere aplicar primeiro, o ácido hialurônico ou a toxina? Olha, Gi, vai depender muito dessa análise. É importante, no primeiro momento, a análise do dermatologista, do médico que está cuidando de você, para nós observarmos quais são os pontos que estão em desarmonia. Às vezes nós podemos tratar muito bem a parte superior do rosto, melhorando muito, e acaba sobressaindo a parte inferior que não era tão boa. Então precisa ter um equilíbrio. Obviamente que a associação das duas técnicas é o ideal. Eu costumo, às vezes, fazer na mesma sessão, enfraquecer alguns músculos muito fortes e já complementar com a reestruturação do ácido hialurônico naqueles pontos que nós percebemos que está desabando. Na verdade, essa questão do suporte facial, vou até mostrar aqui um esqueminha, que nós temos como se fossem uns travesseirinhos no rosto que nos dão um ar de juventude. Nada mais é do que essa parte amarela, né? Então são suportes, são os depósitos de gordura que nós temos no rosto. Quanto mais jovem, mais sustentação nós temos. E com a idade, infelizmente, vocês podem perceber, o que nós tínhamos de gordura vai desabando, ou vai dissolvendo. Então esses pontos que estão com a gordura menos eficaz é onde nós aplicamos o ácido hialurônico. Então, nesses suportes de gordura, o ácido hialurônico vai ser incorporado, ele não anda. Então, as pessoas às vezes falam, mas se eu aplicar o ácido, ele não vai andar no meu rosto? Não. Ele vai ficar muito bem nesses compartimentos de gordura que dão o ar de juventude. Então, a associação da toxina com a hialurônico nesses pontos nevrálgicos, o resultado sempre é muito, muito, muito legal. Perguntaram se existe aplicação de toxina no masseter e qual que é a sua finalidade. Muito boa essa pergunta. É muito comum, sim, no masseter. O masseter é o nosso músculo da mastigação. Então, se você for fazer uso de chiclete, por exemplo, você consegue palpar esta parte do nosso rosto e o masseter é responsável, muitas vezes, por problemas de patologia na nossa articulação temporomandibular, na famosa ATM. Então, às vezes, tem sintomas de zumbido, de desgaste dos dentes, e o masseter é o responsável por isso. Nós usamos sim a toxina no masseter para esse relaxamento da musculatura, e é muito interessante que o efeito estético final deixa o rosto mais harmônico e mais em triângulo, que é a forma adequada de harmonização. Muito comum nos asiáticos, que têm o rosto mais quadrado ou retangular, os coreanos, os japoneses, a utilização da toxina no masseter dá um aspecto final nesse rosto muito mais rejuvenescido, menos sisudo e mais harmônico. Nós usamos bastante também nessa área. Tem um pessoal perguntando se é verdade que a toxina ajuda a amenizar as crises de enxaqueca. Quais são as outras utilidades da toxina? Com certeza. Tem vários pacientes que voltam para fazer a toxina, logicamente do tratamento estético, mas o termômetro da volta é sempre a volta das cefaleias ou da enxaqueca. É muito comum, principalmente nessa região temporal, onde essa enxaqueca é pulsátil, nós temos resultados muito bons. E, obviamente, existem outros pontos no couro cabeludo e também na região atrás do pescoço, que são auxiliares no controle do tratamento das enxaquecas. É muito, muito útil. Doutor Otávio, boa noite. Olha, o José Zanini está fazendo uma pergunta através do Facebook. Quanto às bolsas nas pálpebras, há tratamento sem procedimento cirúrgico? Veja bem, se essas bolsas não são muito intensas e se nós percebemos, eu vou falar então com ele diretamente com vocês, nós temos muitas vezes essas bolsinhas de gordura que a gente acabou de falar, na região malar, ela dá sustentação a essas bolsas e com a idade a gente vai perdendo essa sustentação, às vezes em atletas e maratonistas, o uso constante da atividade física vai consumindo essa gordura, ou dietas que a gente perde muita gordura no corpo, perde também no rosto. Muitas vezes, se eu consigo tratar a região malar e do zigomático, que são essas duas estruturas, nós conseguimos dar uma disfarçada nessas bolsas mais intensas e também nós tratamos as olheiras. Então, às vezes ele tem as bolsas, mas também tem a olheira. E nós conseguimos, nesse assoalho, levantar com ácido hialurônico com resultados estéticos muito bons.
não é a primeira opção para o tratamento das bolsas palpebrais, obviamente, e dependendo do grau da flacidez, seria cirurgia. Mas os preenchedores associados, eles têm tido resultados muito, muito interessantes, minimamente invasivos. O Edu Brito, aqui no Instagram, também já tinha feito essa pergunta, se o preenchimento ele pode ser feito para amenizar as olheiras. Então, olheiras é uma coisa, bolsas são outras. Mas as olheiras, é interessante nós deixarmos aqui claro que existem 3 problemas nas olheiras. Então, existe aquele arroxeado, aquele escuro, que estão causados pela vascularização abaixo da pele. Então, se você puxa a pele, você vai ver alguns vazios. Isso se trata com lasers. Outros são os pigmentos marrons, então pessoas, raças que têm tendência à pigmentação. Aí também são ácidos, peelings ou lasers. E tem a terceira causa da olheira, que é aquele degrau que você percebe que não tem mais a sustentação. É muito usado o ácido hialurônico numa textura adequada, através de cânulas, nós usamos cânulas e não agulhas, para correr menos risco de hematoma, e o resultado é imediato. Então, o tratamento das olheiras, se nós associamos o hialurônico, alguns lasers e ácidos, o resultado é muito, muito, muito satisfatório. A Vanessa mandou uma pergunta aqui pra gente, perguntando se alguém pode ser alérgico à toxina botulínica. Não existe alergia à toxina botulínica. Existem algumas proteínas que às vezes estão associadas na composição de algumas marcas de toxina que podem eventualmente desencadear algumas reações, mas não a toxina propriamente dita. Tá ótimo. Muita gente aqui está falando sobre preenchedores, né, sobre o lifting com preenchimento, muita gente com medo de usar o preenchimento, ficar com aquela cara de fofão, né, literalmente. Então, para o senhor explicar se sempre será necessário aumentar a dosagem de preenchimento ao longo do tempo. A Ana Guimarães está perguntando aqui. Na verdade, é até o contrário. Se nós iniciamos um processo de rejuvenescimento, de reestruturação, que é o que nós chamamos atualmente de MD Codes, são os códigos médicos, que são alguns pontos estruturais de aplicação da toxina, não pensando somente nas linhas. Então, se eu tenho o bigode chinês, quem está causando isso, muito praticamente, é essa sustentação do rosto que está faltando. Então, nós vamos neste local, num dos pontos do MD Codes, e estruturamos essa região com um ácido hialurônico de densidade bastante importante. É interessante saber que existe, imagina um leite integral, desnatado, semi-desnatado, então as densidades do ácido são importantes em cada local que eu vou trabalhar esse rosto. Então ela me perguntou se cada vez mais vai precisar de produto ou vai ficar com cara de fofão. Não deve. Nós temos hoje a capacidade de conseguir harmonizar um rosto com uma quantidade específica no início e anualmente nós vamos diminuindo essa quantidade. Nós temos até uma ilustração de quantidade, deixa eu mostrar aqui, que muitas vezes as pessoas acham que as quantidades colocadas são muitas. Se vocês observarem daqui para lá, para cá, nós temos então uma colher, né, com uma seringa dentro de uma colher de sopa. E nesse último, nós temos 12 ampolas. Então, mesmo com 12 ampolas, vocês veem que não chega a ser uma colher de sopa do produto. Então, é impossível dar esse aspecto artificial. O que nós fazemos é moldar a quantidade desse produto no rosto de tal forma que nós conseguimos uma harmonização sem deixar aquele aspecto de que você fez algum preenchimento. Eu acho que é esta a grande arte do trabalho nosso em rejuvenescer com os injetáveis. Nós conseguimos sim um efeito lifting químico, um efeito lifting injetável, líquido, sem cirurgia, dentro de um padrão que não haja muita flacidez dessa face. Eu diria que cada vez mais nós conseguimos retardar a necessidade de uma cirurgia que há 20 anos atrás se fazia com muito menos idade, deixar para que isso seja feito muito mais posteriormente. Então, para quem emagreceu, né, e ficou sem bochechas, que era uma das dúvidas da Luciana Lacerda, então dá para a gente ter um efeito natural sem parecer o fofão. Com certeza, você vai estar só estruturando, você não vai estar fazendo volume. Muitas vezes o que assusta muito, eu acho que assim, a grande
questão que eu vejo diariamente aqui na minha prática, as pessoas com medo de preenchimento com toxina, porque vem bocas enormes ou que vem muita região de bochecha, isso acaba confundindo. Então, isso tudo são produtos, muitas vezes, que não são reabsorvíveis, de densidade muito alta, em quantidades enormes. A toxina no lábio não dá esse efeito inflado. Isso é um preenchedor mal colocado. Uma outra questão, que tipo de lábio nós podemos melhorar? Então, pessoas que já têm um lábio, que vão perdendo qualidade naquela estrutura, nós conseguimos realçar de novo esses lábios. Isso é possível você ficar com lábios mais jovens, com pouco produto, mas de uma maneira bastante harmônica. Nós temos até um exemplo que nós podemos mostrar de um caso feito com o ácido hialurônico de densidade média, em que foi moldado no rosto. Então, vocês veem que existe uma harmonia nesses lábios, não existe exagero, e nós tentamos sempre manter a proporção de 1/3 para 2/3. Você calcula, mais ou menos, o lábio superior, ele precisa ser menor do que o lábio inferior. O lábio superior precisa pousar no lábio inferior de uma maneira harmônica. E muitas vezes nós vemos o contrário. Não se segue a proporção áurea, a famosa proporção áurea. E aí, se o lábio foi preenchido superior de uma maneira exagerada, ele vai ficar com uma curvatura maior do que o inferior. Então, isso dá um aspecto inestético muito importante. Muitas vezes as pessoas confundem, ficam com medo, não vão procurar o tratamento por causa dessas inestéticas que nós vemos no dia a dia. A Ana Beatriz, ela mandou para a gente uma pergunta, ela disse que já fez o preenchimento no rosto há 8 anos, mas ainda tem nódulos. O que podem ser esses nódulos? Olha, provavelmente esse é um produto que você aplicou que não é reabsorvível. Porque o ácido hialurônico, ele é um gel, ele é totalmente moldável e ele é reabsorvível, ele não ficam nódulos. Tanto é que depois da aplicação nós costumamos fazer uma massagem, moldando, como se fosse brincar de massinha mesmo, como na infância. E aí eu não acredito que esse produto, injetado há 9 anos atrás, seja o ácido hialurônico. Acho que valeria a pena uma avaliação mais apurada, eventualmente fazer uma biópsia, para determinar qual é esse produto, e aí, se for o caso, retirada cirúrgica. Porque se for o ácido hialurônico, ele deve desaparecer e absorver em 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 1 ano e 8 meses. E em alguns casos, pode até, por exemplo, se a pessoa não gostou do resultado com a aplicação, existe uma enzima que chama hialuronidase, que nós podemos aplicar nesses locais dos preenchedores e tudo volta ao normal. É raríssimo, mas existem pessoas que às vezes não gostam do resultado. A Eliana Pessoa está perguntando aqui para a gente, boca de marionete, o que fazer? Na verdade nós chamamos dos sulcos de marionete. São essas linhas que vão aqui do canto da boca até o queixo, e elas são causadas exatamente por isso, aquelas bolsinhas de gordura que nós mostramos, que dão sustentação e que vão literalmente despencando. Nós temos que tratar não só essa região, nós temos que tratar essa região aqui superior, da região alar, da região maxilar, para haver uma tração e também o contorno mandibular. Isso é uma técnica que nós temos usado cada vez mais, principalmente nos homens, para dar uma realçada na beleza masculina. Na beleza masculina você percebe que os ângulos da mandíbula são mais proeminentes. É possível, com o ácido hialurônico, moldar nessa região todinha da mandíbula e pré-auricular, dando um aspecto mais masculino. Na mulher, nós fazemos um pouquinho diferente, para deixar o rosto mais triangular. Mas essa questão do frame, da moldura facial, determina uma juventude. Começa a perceber as pessoas mais jovens, que têm uma estrutura óssea genética superior, elas têm a definição do ângulo da mandíbula bem mais efetiva. E eu gosto muito de trabalhar a região do pescoço, que é essa região do platisma, com a toxina botulínica. Nós costumamos chamar de lifting da Nefertiti. A famosa rainha do Egito tinha definições de mandíbula sensacionais. Então, levando por esse caminho, a toxina aplicada na região do platismo do pescoço dá resultados muito, muito legais. A Flávia está perguntando se para o famoso bigode chinês, o que é melhor, o ácido hialurônico ou os fios de sustentação? Os fios de
sustentação são uma técnica também recente de alguns anos para cá, que são indicados para casos leves de flacidez. Se você tem o sulco, o nasogeniano, que é o bigode chinês, muito intenso, às vezes somente os fios de sustentação não são suficientes. O interessante nessa dermatologia que nós praticamos é a associação de técnicas. Você até pode usar os fios de sustentação, complementar com ácido hialurônico, finalizar com um laser para melhorar a qualidade da pele. Nós somos uma estrutura de 3 camadas, na verdade, a epiderme, a derme, subcutâneo e músculo. Então, não adianta ficar só com a estrutura boa se a pintura da casa não está boa. Também não adianta só deixar uma pintura da casa bonita se a estrutura não está. É a associação dessas técnicas que dá um resultado final bastante mais harmônico. A Renê está perguntando qual que é a diferença entre o Sculptra e o ácido hialurônico. E daí eu vou aproveitar e complementar, porque já tem uma outra pergunta. Qual que é a diferença entre esses preenchimentos? O ácido hialurônico, os boosters, os bioestimuladores e o ácido polilático, que é o Sculptra. Nossa, compreendo a pergunta. Tem vários tipos, né? Na verdade, essas são substâncias diferentes, as pessoas confundem mesmo. Não são todos preenchedores. Então, assim, ácido hialurônico dá volume, preenche e reestrutura. Já o Sculptra não é um preenchedor, ele é um bioestimulador. É uma substância chamada ácido polilático, que nós fazemos um tratamento de 3 aplicações, uma vez por mês. O que nós pretendemos com o ácido polilático? Estimular o seu organismo biologicamente a fabricar mais colágeno e mais ácido hialurônico. E com isso vai dar um efeito lifting muito interessante. Em graus leves e médios de flacidez, nós associamos primeiro o ácido polilático injetado mensalmente, num tratamento total de 3 sessões, e o que precisou de estrutura, eu vou com ácido hialurônico. Já o Radiesse, que é a outra substância chamada hidroxiapatita, ele também é um bioestimulador. Então ele vai ser injetado diluído, numa camada mais abaixo da pele, para estimular os nossos fibroblastos, que são as células mães que produzem colágeno, a ficarem mais ativas. Então, é um pouco confuso, mas cada um tem a sua função. E por último, esses famosos boosters são nada mais do que hidratação injetável com ácido hialurônico. Então, imagina que seria o leite mais aguadinho, que nós vamos usar superficialmente para as rugas mais delicadas, para as trincas assim, ao redor da boca e, eventualmente, cicatrizes de acne. Então, cada produto tem a sua utilidade. É importante que o médico saiba manejar toda essa tecnologia a favor do resultado final. O senhor falou de cicatrizes de acne, essa é uma das perguntas que a gente tem aqui. O Wilson perguntou se o preenchimento também pode ser utilizado para amenizar cicatrizes de acne. Com certeza. Eu diria que a cicatriz de acne é um dos tópicos assim, mais, não complicados, mas de difícil e longo tratamento. Porque existem 2 tipos de cicatriz de acne. Por isso que a gente fala na adolescência, não mexe no futuro para não deixar a cicatriz. Mas já que aconteceu, a cicatriz não é? Eu sou testemunha. Deixou muita cicatriz. Enfim, tem a cicatriz, o que a gente vai fazer? Eu gosto muito de associar tecnologias de lasers fracionados e do microagulhamento. O microagulhamento é uma técnica antiga que voltou à moda esses últimos anos e dá resultados muito, muito interessantes em cicatrizes de acne. Então, costumo alternar laser fracionado de hélio no seu avesso fracionado com sessões de microagulhamento, que vai depender da profundidade que nós trabalhamos. E aí, o que sobrou disso, que já melhorou 50%, 60%, nós complementamos com ácido hialurônico de densidade bem leve, que seja bastante moldável. E, infelizmente, aquelas cicatrizes que são assim, como se fosse um poro muito profundo, que nós chamamos de ice pick, se você puxa a pele, a cicatriz não melhora, essas são as mais difíceis. Quando você puxa a pele, a cicatriz que você tracionou melhor, essas vão ter resultados muito, muito, muito bons. Que bom. E para as mãos também, estão perguntando se o preenchimento também serve para a flacidez das mãos. Com certeza. Com a idade, nós vamos perdendo, então, a sustentação do rosto, né? E também as camadinhas de gordura da pele, então as mãos ficam com as veias, com os tendões mais aparentes. Nós usamos o ácido hialurônico, nós temos até uma mão que a gente pode mostrar como ficou, com uma
uma sessão a gente consegue resultados bastante interessantes. Vocês perceberem aqui, foram usadas praticamente 2 ampolas em cada mão e o resultado é imediato. Você praticamente não percebe mais os tendões, as veias, e a mão volta a ter a qualidade mais juvenil. Então, o ácido hialurônico, para esses casos, é excelente. E nós também usamos a hidroxapatita de cálcio. Nós já falamos que é um bioestimulador e ela tem a vantagem de ter um aspecto esbranquiçado. Como às vezes tem esse aspecto escuro azulado, a hidroxapatita, quando introduzida nessa região, disfarça muito mais. É bem interessante. E não esquecer de tratar as manchas com o laser e o uso do protetor solar diário para prevenção. E após a aplicação de preenchimento, as pessoas podem tomar sol? Obviamente não é? Veja bem, não é que não pode. Só a gente deve evitar, né, diariamente usando proteção solar. Se ficou algum roxo, algum hematoma, não pode a exposição ao sol, porque esse pigmento pode se fixar e ficar mais profundo. Mas se está tudo bem, ficou somente um eritema, proteção solar. Não precisa, como um laser fracionado, um gel que está proibido, usa um bom bloqueador, vida normal. Perguntaram aqui, preenchimento de orelhas. Se aumenta o tamanho das orelhas ou se realmente é só ali no lóbulo. Como que funciona o preenchimento das orelhas? Das orelhas? Isso. Não, você firma. Então, como a pele também vai ficando um pouco mais flácida, e as pessoas não conseguem mais usar o brinco, ou existe aquele rasgo, o ácido hialurônico é totalmente moldável, é um tratamento muito rápido, o resultado é sempre satisfatório e você consegue usar de novo, depois de uma semana, os brincos. Nós temos um caso aqui de resultado imediato, depois de uma sessão com ácido hialurônico de densidade média, aplicado, moldado, você percebe que inclusive o pavilhão auricular diminui, ele fica mais alargado. Então, essa consistência mais molengazinha da orelha, ela consegue uma resposta imediata e o resultado dura até 1 ano e meio, mais ou menos, o resultado duradouro. E voltando a falar de preenchimento para o rosto, o preenchimento ele melhora a flacidez no rosto ou ele só dá volume? Eu diria que ele dá estrutura. Obviamente que aquele aspecto que você vê um rosto flácido num primeiro momento, ele está flácido por quê? Ele tem um dano solar cumulativo a vida toda, então esse colágeno perdeu a sua vivacidade, mas você também tem um rosto flácido por falta da estrutura. Então, o tratamento com os preenchedores de ácido hialurônico vão sim estruturar, vão dar volume e vai dar um aspecto melhor nessa flacidez. Quando o grau de flacidez é muito intenso, é preferível aí partir para uma cirurgia. Então, a associação das técnicas vai determinar o grau de flacidez tratado ou não. A Nilceia está aqui com uma pergunta bem particular, né? Ela falou que teve uma amiga que fez preenchimento labial há alguns anos e no caso dessa amiga empedrou, virou pedra, ela já fez 2 cirurgias e não está adiantando. O que o senhor acha que pode ter acontecido nesse caso? Com certeza foi um produto dos produtos definitivos. 20 anos atrás, 80, se usavam muitos produtos que eram definitivos, era uma aplicação só que os problemas apareciam no decorrer dos anos formando alguns granulomas, que é uma reação fibrótica, como se fosse uma cicatriz, e em volta desse produto, o organismo é inteligente, ele está tentando expulsar. Nesse caso, somente a cirurgia vai resolver. Infelizmente, houveram vários casos de produtos inadequados, principalmente na região dos lábios, que é uma área tão delicada. A única substância que deve ser usada é o ácido hialurônico de densidade média. Existem alguns produtos específicos para o contorno labial, outros para estruturação, outros para hidratação. Então, continuar fazendo a retirada cirúrgica, não existe outro caminho. E qual que é a diferença entre o preenchimento e o MD Codes? Na verdade, o MD Codes usa os preenchedores, não existe diferença. Então, vamos repetir. MD Codes é um mapeamento. Então, o Dr. Maurício de Maio, que é um cirurgião plástico brasileiro, ele codificou. Então, as estruturas, os pontos de estrutura, ficou mapeado. Ficou muito mais fácil para nós tratarmos esses rostos
depois dessa codificação chamada MD Codes. Então, na verdade, os produtos são basicamente os mesmos, sempre géis de ácido hialurônico. O que mudou é o enfoque, a forma de nós rejuvenescermos o rosto, não só preenchendo, nós reestruturamos. Então, MD Codes nada mais é do que um código, são códigos médicos de colocação do ácido hialurônico no rosto para uma harmonização mais efetiva. E o resultado é imediato, dói, como que funciona? Dói, depende muito da sensibilidade de cada um, mas nós sempre usamos anestesia tópica. Então, creme tópico, anestésico, 15 minutos. E a vantagem desses produtos atuais é que já vem um anestésico junto com o ácido hialurônico. Então, a aplicação é muito confortável. Nós usamos, a maioria das vezes, cânulas. Então, as cânulas, imagina que é uma agulha, uma ponta redondinha. Então, nós fazemos uma picada para a introdução e a colocação da cânula em vários pontos não necessita de várias picadas. Então, isso também é uma evolução, o anestésico no produto, o uso das cânulas que também minimizam o aparecimento dos hematomas. Então, houve uma evolução nesses 30 anos aí que é fenomenal. E é importante a gente falar, né? Quais são os profissionais que podem fazer esse procedimento? Veja bem, médicos, né? Preenchimentos, ácido hialurônico, toxina, são procedimentos que devem ser feitos por médicos que fazem 6 anos de medicina, 4 anos de residência e tem muitos anos de estudos para isso. Então, procurar sempre, eu acho que uma dica boa, o paciente que teve bons resultados, ele sempre vai indicar o médico que é uma referência dentro das suas sociedades. Então, dermatologistas, cirurgiões plásticos, são os mais afinados com a técnica. Nós levamos anos estudando e nós não paramos de estudar. Então, a cada 3, 4 meses sempre existem eventos, trocas de experiências e cada vez mais nós vamos apurando essa técnica. Eu comecei a injetar os preenchedores há 30 anos. Tinha somente um implante de colágeno bovino, a gente só tratava a ruguinha e pronto. 30 anos depois, nós reestruturamos. Então, é estudo contínuo. Nada vem para ficar e é eterno. Tecnologia aparece e a medicina está evoluindo cada vez mais. Voltando a falar de toxina, quanto tempo dura a toxina nas axilas? E se ela também pode ser aplicada para hiperidrose nas mãos e nos pés? Sim, a hiperidrose é o excesso de transpiração, principalmente nas axilas, nas mãos e nas plantas. É uma patologia que é bastante chata, né? Socialmente ela incomoda, os adolescentes não podem ir para balada porque mancha a roupa. E a hiperidrose pode ser tratada com a toxina botulínica sim. Em média, ela dura de 8 a 12, às vezes 14 meses, então ela dura mais do que o tratamento das rugas. É um resultado muito interessante. Então, por exemplo, agora, se você fizer a toxina para hiperidrose, você vai passar o verão inteiro sem suar. É um grande avanço. Nas mãos também existem crianças que não conseguem, adolescentes, fazer sua prova, porque fica sempre molhando. Então, a hiperidrose é tratada com a toxina com resultados sensacionais. É muito, muito interessante. E essa época do ano é a ideal de fazer, passar o verão sem suar. E em quanto tempo que a gente consegue começar a notar o efeito da toxina? A partir de 48, 72 horas. Então, se você faz uma sexta, no domingo você já começa a perceber. Em uma semana, os resultados já estão 60%, 70%. E eu gosto sempre de avaliar 2 semanas depois, porque o resultado vai um pouco assentando. Às vezes acontece da sobrancelha, por exemplo, subir um pouco mais. Isso é bom lembrar. E as pessoas falam, eu não quero ficar com aquela cara maquiavélica. E eu sempre digo, se você ficou porque você não voltou ao seu médico, em 15 dias nós sempre conseguimos colocar uma unidade ou 2 nesses pontos e tudo vai se normalizar e vai equilibrar. Então não é para ficar com um aspecto inestético, uma sobrancelha mais alta que a outra. É importante essa revisão 15 dias depois da toxina, para que não tenha essa inestética do rosto. E a duração, eu diria em média 4, 5 meses no máximo, mas a maioria dos pacientes tem ficado com 3 meses. Fazendo 2 vezes ao ano da toxina, eu acho que é uma média muito boa. E na questão do ácido hialurônico, estão perguntando também
em quanto tempo que é necessário refazer a aplicação do ácido hialurônico? O resultado do ácido hialurônico é imediato, você já sai do consultório com 90% do resultado que vai acontecer. A duração também dura 1 ano, 12 meses, 14 meses. Aí depende de cada metabolismo. Pessoas que praticam muito esporte vão realmente consumir mais, pessoas que não têm uma dieta muito equilibrada, pessoas que têm alterações do metabolismo, mas a média eu diria que 1 ano, 1 ano e meio. Então, se você faz a estruturação com uma boa quantidade de produtos, você vai fazer uma revisão depois de 1 ano e aí vai fazendo pequenos ajustes para manter esse resultado. Doutor Otávio, e para dor de cabeça, utiliza-se a toxina? Tem enxaqueca? Sim, nós falamos no início, uma das utilidades da toxina para as enxaquecas é bastante usada. Assim, como eu falei, tem algumas pacientes que voltam, não só porque as rugas voltaram a aparecer, mas porque a enxaqueca reapareceu. E para a enxaqueca, em média, 2 vezes ao ano, a toxina dá resultados bastante confortáveis, porque é muito ruim a enxaqueca. A gente tem uma pergunta aqui também de uma moça que aplica o Botox há mais de 10 anos, mas ela notou que de uns tempos para cá a durabilidade está um pouquinho menor. O que pode estar acontecendo? Se realmente o organismo pode criar essa resistência à toxina? Se ela está percebendo que a duração é um pouco menor, ela não tem resistência. Ter resistência, se não pegar, não pega em 1 semana, 2 semanas, já não aparece. Existem alguns casos, sim, de resistência, mas ela é imediata. Durar menos tempo, durava 6, agora 5, depois 3, não é um problema de resistência. Existem alterações individuais, não existe uma comprovação do que isso pode estar acontecendo. Momentos mais estressantes, as pessoas voltam a ter movimentos musculares mais intensos. Então, existe uma série de fatores. Mas se ela durou 2 ou 3 meses, ela vai continuar atuando sim. Não houve aí uma resistência, esse efeito vacina que nós não desejamos que aconteça. E para a famosa papada, estão perguntando se pode ser feita a toxina ou o preenchimento nessa região para combater a flacidez. Não, para a papada você tem aí um duplo queijo, que é uma gordura localizada, normalmente associada à flacidez. Então, existem mecanismos, existe a criolipólise, que é o congelamento de gordura, existe o laser e o NDIA que podem destruir pelo calor. Então, você tem 2 mecanismos, por calor, por frio ou químico, para tirar essa papada. E, obviamente, que essa pele flácida precisa ser tratada ou com a radiofrequência, com ultrassom microfocado e alguns lasers. Associando técnicas, a toxina não tem a função de tratar essa flacidez. E a nossa última pergunta aqui, a Liliane mandou pelo Instagram, o que pode ser feito para tirar as depressões nas maçãs do rosto e as rugas ao redor dos olhos? Depressões na região das maçãs do rosto e as rugas ao redor dos olhos. Pode ser utilizado, então, as 2 coisas, a toxina e o preenchimento? Sim, ruga ao redor dos olhos, os famosos pés de galinha, a indicação principal é a toxina. Nós quase não fazemos preenchimento nessa região das linhas ao redor dos olhos. O que fazemos, às vezes, é a toxina, 15 dias depois, os boosters, os famosos, né, as hidratações com ácido hialurônico bem aguadinho. Agora, ondulações na maçã do rosto, provavelmente um grau de flacidez pode sim reestruturar na região malar e vai dar uma levantadinha. A Andrea está aqui perguntando quais os tipos de ácido hialurônico, né? Quais as marcas, mas Andrea, eu vou te falar que infelizmente a gente não pode falar sobre marcas, tá bom? Eu sei que você está aqui perguntando, eu estou vendo a sua pergunta, mas a gente não pode realmente falar sobre marcas, tá bom? O doutor Otávio já explicou as diferenças, né, entre os preenchimentos, o ácido hialurônico, o ácido polilático, quais são as especificações, né, para cada caso, mas infelizmente a gente não pode falar sobre marcas. Acredito que a gente tenha perguntado sobre, né, falado sobre todos os temas aqui propostos. A gente resolveu fazer esse live hoje sobre toxina e preenchimento. Se vocês tiverem dúvidas sobre outros procedimentos, a gente vai estar fazendo então um novo live, né, para a gente poder estar sanando essas dúvidas. O doutor Otávio tem alguma coisa ainda mais a falar? Já acabou? Já acabou! Mais perguntas, doutor. Foi muito rápido. A gente tem que marcar outra agora, né? A gente vai fazer com uma certa frequência. Eu acredito que nós tenhamos falado com bastante dúvidas e esclarecido. O importante é que se tenha consenso.
Nós estamos falando aqui de estética, de saúde, eu sempre costumo falar, beleza com critério, né? Vamos tratar, vamos cuidar dessa pele, mas de uma maneira bastante equilibrada, sem exagero, menos é mais. Procurar sempre um médico da sua confiança para esse tipo de procedimento. Sempre um procedimento médico, então isso tem que ser feito com as condições de asepsia corretas, no local correto. Então isso é muito, muito importante, né? A escolha do profissional, dos produtos, a confiança da relação médico-paciente, sempre querer melhorar, mas também não querer coisas impossíveis, né? Às vezes me traz assim, uma capa de revista que vai ficar com aquele lado, com aquele rosto. Tudo é bom senso. A medicina evoluiu, nós praticamos dermatologia há 35 anos. Para mim é um prazer ter hoje toda essa tecnologia a nosso favor, retardando, recuperando a autoestima, nos deixando pessoas melhores, não é? Então, o final de ano também está chegando, né? Agora é a hora. O pessoal quer ficar super bonito para as festas de final de ano, para o Natal, para o Ano Novo. Agora é a hora, né? Exatamente. Novembro e dezembro são os meses que normalmente nós mais aplicamos todos esses injetáveis. E aí vem verão, janeiro já é mais tranquilo. Eu quero desejar um bom feriado para vocês todos. Um ótimo fim de semana. Sexta-feira nós já estamos trabalhando de novo. O feriado é só amanhã. E nós vamos anunciando os próximos lives. Aceitamos sugestões, vocês têm o nosso Instagram com as sugestões de pauta para nós estarmos trocando experiências. Dúvidas podem continuar nos escrevendo. E é sempre um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado, muito obrigado.